gente entende de cidade. Então, como a nossa área de pesquisa é o urbanismo, o planejamento urbano, a gente veio colocar, na verdade, né, quase um parecer técnico sobre, na verdade, esses outros usos que a cidade vem acomodando. Eu tenho pesquisa nas áreas do espaço público, praças e parques há mais de 10 anos, na verdade. E, na verdade, eu trouxe algumas considerações, eu achei até interessante a exposição, né, dos colegas, porque a gente tem um discurso muito afinado, apesar de a gente nunca ter se visto, né, então isso, de uma certa forma, demonstra uma verdade, né, contemporânea. O que acontece realmente hoje nas cidades? Bom, sobre o aspecto do urbanismo, né, a gente compreende que Ouro Preto é uma cidade realmente muito especial, né, não só para o Estado, mas para o país, né, e para o mundo, não só pela sua perspectiva de patrimônio histórico, né, mas também pela sua economia, pela atividade produtiva, né, mineradora, e também pelas suas instituições de ensino. Então, a gente tem aqui representantes tanto da UFOP, né, quanto do IFMG. E uma coisa interessante a ser pensada é que essa existência dessas instituições de ensino fazem com que Ouro Preto tenha o que a gente chama de população flutuante. Então, o que quer dizer isso? A gente tem uma população que vem, passa aqui 4, 5 anos, às vezes 7, 8, 10, né, dependendo do aluno, e depois essa população vai embora. Então, a gente tem essa população flutuante não só das instituições de ensino, mas também de empresas, só que, mais especificamente, né, assim, a população de estudantes é uma população que ela é considerada como jovem, né? Então está aí entre 17 e 35 anos, vamos expandir um pouco esse conceito de jovem que a gente tem. Lá. E, na verdade, assim, analisando como urbanista, o que isso quer dizer? É uma cidade que ela tem uma demanda, que é uma demanda muito múltipla. Né? Tem a demanda das pessoas que nasceram, foram criadas e pretendem continuar em Ouro Preto, né? Que tem população de várias idades, tem essa forte concentração de jovens, né? E que tem, na verdade, alguns desafios quando vem morar em Ouro Preto, né? Que é o caso, acredito, que é alguns de vocês aqui. Então, Ouro Preto é uma cidade, a gente não pode dizer que é uma cidade que tem pouco espaço público, ela tem muito espaço público, né? Ela tem muitas praças, especialmente aqui no centro histórico, né? Então, é uma cidade que tem um potencial incrível para uma vida cada vez mais pública, né? Mas o que a gente observa é que essas praças, e isso não é particular de Ouro Preto, isso é mundial, tá? Essas praças vêm passando por um processo de o que a gente chama em urbanismo de esvaziamento. Então, o que significa isso, especialmente nos dias de hoje? Né? Não é só a internet que roubou as pessoas das praças. Né? Então, assim, uma série de atividades, inclusive, assim, um maior número de pessoas que trabalham fora de casa, isso vai roubando, de uma certa maneira, as pessoas dessa vida pública de ocupação das praças. A internet é um fato, é sim. Mas a gente tem, assim, uma série de autores, né, na literatura que a gente trabalha hoje que comprovam que, na verdade, não existe um culpado isolado pelo esvaziamento das praças. Existe esse fenômeno internacional, né, que muitas das praças, em especial nos sítios históricos, elas se transformam só mesmo assim, em testemunhos de uma época passada, né, elas compõem a paisagem, né, não é uma coisa específica do IFAM, existem várias instâncias de proteção ao patrimônio que fazem de tudo para que elas jamais sejam alteradas, para que não hajam intervenções nessa paisagem histórica. E a gente entende que existe um remédio para esse esvaziamento, né? Então, assim, primeiro, para que o remédio? O remédio existe para doenças, não é isso que a gente fala? Diagnóstico e prognóstico. A doença causada pelo esvaziamento é, acima de tudo, a falta da consciência cidadã, ou seja, quando a gente frequenta menos as cidades, os espaços públicos, a gente acaba se desinteressando por tudo aquilo que é pertinente ao público. Né? A gente tem menos interações com os outros grupos, a gente conhece menos outros grupos e a gente tem como reflexo imediato o aumento de preconceitos, né, com aquilo que a gente nunca viu, com o que a gente desconhece, e a gente tem principalmente aqueles lugares que se tornam vazios pelas pessoas, pelas atividades sociais, de lazer, né, elas acabam sendo ocupadas por outros tipos de atividades que a gente geralmente associa como atividades negativas para o espaço urbano. Então, vamos falar assim na nossa linguagem mesmo cotidiana. Tráfico de drogas, né, a prostituição, então são lugares que geralmente deixam de ser frequentados
afetados, eles começam a ser associados também, né, com medo, com insegurança, com essas outras práticas. Então, como eu falei para vocês, isso é um fenômeno que ainda nacional não é pertinente apenas ao Ouro Preto. O que nós, urbanistas, acreditamos, né, em várias áreas do conhecimento também, inclusive sociologia urbana, como o remédio, né? Então, toda a nossa bibliografia, nossa experiência profissional mostra que existem alguns tipos de intervenção que são muito eficazes, né? Então, uma é fazer com que os usos, né, em volta desses espaços públicos sejam usos mais dinâmicos, né? Então, que existam comércio, serviços, instituições que movimentem essas praças. Como vocês podem ver aqui é o caso, por exemplo, da Praça da Prefeitura, né? Então, existe uma atividade intensa ali, apesar de ser basicamente de socialização e contemplação, porque existem usos diversos no seu entorno. O outro é que a existência de atividades que façam com que as pessoas queiram ir à praça. Então, o que essa praça oferece? Porque não é fácil competir com televisão, internet e outros tipos de recreação que são privadas, né? Então, esse talvez seja um dos principais problemas aqui de Ouro Preto. Então, o espaço existe, mas não existem as atividades que sejam realmente interessantes nesses espaços públicos. Então, o que a gente vê que é a realidade ouro-pretana? A maior parte do lazer e sociabilização acontece dentro dos clubes privados, dentro das repúblicas estudantis. Então, a população que, de uma certa forma, está alheia a esses espaços, em especial a população de baixa renda, né, ela não tem a inserção no clube privado. Né? Muitas vezes ela não tem o poder aquisitivo de ir para uma festa, para um bar, né, etc. Então, essa privatização dessa vida pública, ela causa como consequência, além de tudo isso que a gente já discutiu aqui, uma alienação dessa população. Beleza, e onde o skate entra? Né? Então, na verdade, esse discurso ele é quase indissociável, né? É a prática de esportes, a prática do skate do espaço público das cidades. O que a gente enxerga hoje como uma possível solução? As praças existem, elas estão pouco utilizadas, né? O skate é uma atividade, né, um esporte de ação, eu acho que meus colegas já explicaram bem, que ele é super contemporâneo. Ele nasceu na cidade, né? Ele, na verdade, ele é uma prática que aconteceu pensada no uso urbano, mas que hoje em dia ele já oferece algumas outras, vamos dizer, algumas outras soluções de ocupação. Uma crítica recente que o uso do skate recebe é: mas o skate causa depredação, ele estraga as estruturas das praças, destrói os bancos, destrói o piso, né? E o que a gente enxerga hoje é que a própria população do skate, ela é consciente disso e ela não simplesmente exige a ocupação, vamos dizer assim, ela não exige que tudo seja feito para o skate, né? Então, na verdade, o que esses grupos, tanto do skate quanto dos outros esportes, estão demandando é uma inserção dessas práticas, um reconhecimento de uma forma que essas praças possam ser adaptadas para que o uso do skate aconteça sem excluir os outros usos. O que a gente considera que é uma das coisas mais sofisticadas em termos mesmo, né, de consciência cidadã. Então, a gente, do lado, né, da arquitetura e urbanismo, a gente pensa que é completamente possível a gente fazer um diagnóstico das praças ouro-pretanas, né, não só das praças, largas, outros terrenos que possam apoiar a atividade, para que a gente verifique se essa compatibilização de interesses, onde ela pode ocorrer, né, para que, de uma certa forma, todos saiam beneficiados. Então, como resposta imediata, praças sem uso, né, que tem esse aspecto abandonado, que não trazem, de uma certa forma, atividades interessantes, para que elas possam receber alguns desses equipamentos, que, como vocês viram, alguns deles são pequenos, são perfeitamente, eles podem ser colocados nessas praças, para que isso traga não só uma vitalidade para esses espaços, mas que, principalmente, eu concordo com meus colegas, a gente tem uma realidade ouro-pretana aqui, que vocês viram, né, há relativamente pouco tempo veiculado nos jornais, que é essa juventude que se queixa de não ter outras oportunidades, né, de lazer e socialização e que acaba fazendo um uso excessivo do álcool e também o uso de drogas. E também é uma realidade mundial isso, né? Então, uma das formas de dar opção a essa população é a inserção de outros tipos de atividade de lazer na cidade.